Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Cruzando as Conversas no ar aqui na RDC TV. Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET. Eu sou Guilherme Macalossi. Nosso programa se propõe a debater os temas do momento, os assuntos que impactam na nossa sociedade, trazendo diferentes pontos de vista. Você pode assistir através da televisão e também pelas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Instagram. Procure a RDC TV nestes canais e interaja, participe, mande a sua mensagem, a sua provocação, a sua pergunta. A interatividade faz parte da nossa programação e você pode participar da nossa roda de debates enviando a sua manifestação, que sempre é muito bem-vinda. Hoje no nosso programa nós vamos falar sobre a gestão ambiental no estado do Rio Grande do Sul. Mas é óbvio que nós vamos abordar um outro assunto que já foi tema de uma edição recente do Cruzando as Conversas, sobre as mortes dos policiais. Nós tivemos mais um policial morto, dessa vez da Polícia Civil, mas não importa se é da Polícia Civil, se é da Polícia Militar. Isso não faz a menor distinção. O caráter dessas duas polícias, apesar de terem finalidades distintas, servem para o mesmo propósito, que é a segurança de todos os habitantes do nosso estado. E nós estamos vendo um fenômeno, né, meus caros? Eu comentei isso não faz muito tempo, nós debatemos aqui, voltamos a falar hoje no jornal, mas estamos vivendo o fenômeno das mortes de policiais. E eu disse isso no jornal da RDC, quem não pegou, vou repetir. Eu não tenho problema de repetir o que falei anteriormente. Acho que a gente tem que martelar em alguns assuntos. Não adianta as forças de segurança responderem às novas mortes de policiais com os mesmos índices de violência que estariam em queda. E, de fato, tem alguns índices de violência que estão em queda aqui no Rio Grande do Sul. Por exemplo, em Porto Alegre, nos primeiros 4 meses de 2019, foram menos 44% de homicídios. Né? No estado, no ano passado, houve queda no número de homicídios, se não me engano, na faixa de 20%. São números, mas estatística não responde ao fato de que policiais foram mortos. É preciso ação. Eu já cobrei aqui no passado ação efetiva por parte do Comando da Segurança Pública no Estado, e eu acho uma medida simbólica. Apesar de o vice-governador atualmente ocupar a secretaria e ele não poder ser demitido da função de vice-governador, eu acho que ele deveria se afastar do Comando de Segurança Pública do Estado. São 4 mortes de policiais em 3 semanas. Não é pouca coisa, é coisa demais. E isso vem se reincidindo. E nós não sabemos se amanhã ou depois nós vamos ter que estar tratando do mesmo assunto. Infelizmente é provável que sim. Os policiais estão sendo emboscados por aí. Por que isso está acontecendo? É um fenômeno. Não se pode permitir que isso continue assim. O Brasil é o país onde mais se matam policiais no mundo. E esse é um indicador pouco falado. Porque o debate sobre segurança pública, infelizmente, está, de alguma maneira, intoxicado de ideologia. E o servidor da segurança pública, o policial, ele é tratado com menoscabo, quando não deveria. Ele deveria ser celebrado, deveria ser aplaudido, deveria ser estimulado. E o fato de estar se dando cada vez menos atenção às mortes dos policiais é extremamente preocupante. E não é apenas uma questão de ser cerimonioso, de prestar condolências. É de ser efetivo e impedir que isso continue acontecendo. Estamos aqui no programa hoje, os nossos convidados, eu vou apresentar todos, mas eu vou primeiro falar com 2 deles que eu acho que são ligados a essa área. Um pela sua atuação técnica, por ser da área da segurança pública, que é o Coronel Beck, e o outro é o Dr. Tiago, que é do Legislativo e que tem um papel importante nessa questão. Então eu vou apresentar todos. Presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Coronel Marcos Paulo Beck, que está aqui novamente. Também o advogado especialista em Direito Ambiental, Alexandre Burman. O médico legista, gineco-obstetra, advogado, deputado estadual pelo Democratas, Dr. Tiago Duarte. E a gestora ambiental, membro colaboradora da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente, ANAMA, e coordenadora do projeto Pequeno Ecocidadão, Bianca Tessile. Boa noite. Muito bem.
Doutor Tiago, eu gostaria de começar pelo senhor em relação a essas mortes todas. Qual que é a visão que o Legislativo tem desses episódios que a todos nós assustam, porque afinal de contas são as forças de segurança sendo mortas? Realmente boa noite, Guilherme, a todos os colegas de debate. Realmente é uma coisa extremamente preocupante, né? Nós tivemos aí 3 mortes de brigadianos, agora uma de policial civil, né? Eu sou perito médico legista concursado do Estado, portanto, estou na mesma secretaria, né? E realmente nós precisamos avançar nesse sentido. Nós temos observado que o crime, infelizmente, o crime que acontece nas ruas tem sido comandado de dentro dos presídios, e eu acho que por aí também inicia boa parte da resolução e das alternativas para esse problema. A outra questão importante é, como tu frisaste no início, os servidores públicos, os abnegados servidores públicos do Estado, principalmente os das forças de segurança, têm que ser a cada dia mais valorizados, porque as suas atividades são fundamentais, tanto para nós vivermos harmoniosamente em sociedade, quanto para que o Estado possa ter desenvolvimento econômico. Sem segurança não existe desenvolvimento econômico, por exemplo. Para que nós possamos ter saúde, sem segurança não existe saúde. Então, eu tenho tido uma preocupação muito grande com isso, né? A Brigada Militar, sou filho de brigadiano, o coronel sabe disso. A gente tem tido uma preocupação muito grande com a Polícia Civil e também com o IGP, que às vezes é esquecido. O Instituto Geral de Perícias, se nós não tivermos condições adequadas de realizar as necrópsias, as perícias, o delegado não vai ter condições de apresentar adequadamente, de formatar adequadamente o inquérito, e o promotor não vai ter condição de denunciar. Então vai campear a impunidade. E infelizmente... o Brasil é um dos países com o menor índice de resolução de crimes no mundo. E, infelizmente, Guilherme, hoje o Instituto Geral de Perícias tem o menor número de peritos médico-legistas desde o seu início lá na Constituição de 89. São quantos? Hoje nós temos menos de 100 peritos médicos-legistas. Para atender o Estado inteiro? 24 horas por dia. Né? Nós tivemos no último ano fechamentos de departamentos médico-legais, de postos de perícia, de postos de necrópsia em Canoas, em Novo Hamburgo. Então, todos esses corpos, essas mortes violentas, hoje estão chegando em Porto Alegre. Nós tivemos que fazer uma audiência pública na Assembleia Legislativa no último mês sobre a superlotação da Câmara Fria, que não estava dando mais conta do número de corpos que tem vindos das cidades da região metropolitana. Então, tem nos preocupado muito isso. Porto Alegre hoje é uma cidade mais violenta que o Rio e São Paulo, tem o dobro de mortes por 100 mil habitantes. Porto Alegre tem 30 mortes por 100 mil habitantes, Rio e São Paulo tem 15, né? Tem o dobro. Então, e é muito menor, né? E é muito menor. Então, realmente, essa situação ela precisa ser olhada com muito carinho. Nós vamos ter agora um chamamento de policiais militares, precisamos aumentar esse chamamento, só esse chamamento não será suficiente. E para a Polícia Civil, né, precisamos ter o chamamento, já tem concursados. Para o IGP precisamos ter chamamento, já tem concursados. Para perito criminal, para perito médico-legista. Então, o Estado precisa avançar no sentido de repor esse efetivo. Se nós fizemos, e nós fizemos, a nossa parte na Assembleia Legislativa, né, agora com os projetos de privatização de CS, Sulgás e CRM, foi exatamente para o Estado ter recursos para poder investir pesadamente na segurança pública e na saúde. Beck, já falasse no jornal, mas eu acho que é muito importante a tua avaliação também aqui. Não, perfeito. Nós, até complementando o que o deputado disse, né? Isso é uma estatística das 10 cidades mais violentas do país, que estão no norte e no nordeste, só uma dessas cidades está no sul. Entre sul, sudeste e centro-oeste, só uma cidade, é Porto Alegre. Então, Porto Alegre, efetivamente, é uma das cidades mais inseguras do Brasil. Mas, de resto, o Rio Grande como um todo
está inseguro. Eu sempre gosto de colocar os nossos telespectadores, os ouvintes, né, fazer a pergunta para eles, e como o senhor disse, meu caro repórter, que eu respeito muito as suas colocações, é preciso perguntar se a população efetivamente, o senhor, a senhora, o jovem, a jovem, todos que estão me ouvindo se sentem seguros, porque nós fizemos para uma empresa idônea especializada uma pesquisa, fizemos na Grande Porto Alegre, e a população, mais de 90% da população se sente seguro, com medo. Boa parte com medo em parada de ônibus, medo no local de trabalho, medo dentro de shopping, medo dentro de suas residências. Nós estamos vendo residências sendo invadidas, as pessoas sendo tiradas. Então, o clamor público é muito grande e parece, eu sinto isso, que não é ouvido. Nós vemos no Estado, eu tenho que defender a polícia como um todo e a minha corporação, a Brigada Especial. E mais, eu tenho um compromisso, e eu próprio vou dizer que eu já fui vítima da violência. Eu perdi um filho, atropelado, né? E a vida do meu filho atropelado por uma pessoa que fugiu, graças à Polícia Civil, ao contrário, que o elemento atropelou o meu filho, com um chevette, na esquina da João Pessoa com a Venâncio Soares, na frente de um posto de gasolina, saiu de trás de um carro parado, sinal fechado. Conseguimos encontrar esse pessoal, esse cidadão, lá em Guaíba, com um carro numa oficina, ele e o pai dele, trocando para-brisa à frente do carro. E eu vou dizer o que eu sinto, né? O meu filho, a vida do meu filho, jovem, forte, saudável, a vida dele foi trocada por uma cesta básica, um trabalhinho numa comunidade aí. Então, a vida do meu filho valeu uma cesta básica. Então, não há segurança, nós não sentimos seguros, temos medo, não confiamos nos órgãos todos. Por exemplo, sistema de persecução penal. Sistema de persecução penal em todo o mundo, nós temos um sistema medieval. O nosso sistema foi copiado por Napoleão quando fez o périplo pela Europa, do direito canônico, e até hoje nós temos aquele mesmo código na França. A França, que era o padrão cultural do mundo, evoluiu no caso Dreyfus, aquele capitão do exército acusado injustamente, e de lá reformulou os códigos. E nós até hoje não temos uma das polícias como um todo, mais atrasadas do mundo, porque não tem agilidade, são subordinadas pelo princípio do coronelismo ao governo. Nós deveríamos ser subordinados ao Estado e somos ao governo. Quem escolhe os comandos são os governantes, os senhores do dia por 4 anos. Esses governos entram muito mais com compromisso com o governo do que com a corporação, porque se ele disser que não concorda, no outro dia ele sai. Está demitido. Está demitido. Então, várias coisas vieram acontecendo. Então, aí que eu entro, aí eu já falei, mas tem que ser repetitivo. Quem regula efetivo das polícias, eu gosto de criar figura que não é botar uma boininha aqui na mesa, perguntar quanto a senhora acha que a brigada deve ter no efetivo. Bote o número aqui. Deputado, quanto o senhor? Macalossi, quanto? Cada um. Não. Isso é regulado pela ONU, em razão do IDH, de vários fatores. Quando nós tínhamos um nível de IDH... podia ter um em cada esquina, literalmente. Muito melhor, que era lá nos anos 90, nós tínhamos um efetivo de 30 e tantos mil homens. Hoje, 30 anos depois, né, nós temos um efetivo de 1/3 aquele efetivo que nós tínhamos lá naqueles anos. Naquela época, nós não tínhamos tantos homens à disposição de autoridades, de políticos, de judiciário, não. Então, também, muita gente divorciada do serviço fim. Por outra, o elan, o estímulo, esses homens estão dando a vida, 4 homens, 4... A brigada perdeu 3 agora, mais um logo depois do começo do ano, esse ano, e agora a Polícia Civil. Um e outro está no hospital lá ferido. A Fernanda Bart, que é a nossa comentarista de política aqui na RDC, ela fez um comentário antes de ser no jornal, ela trouxe um dado que me impressiona muito, que é o número de mortes ao longo dos últimos anos. 40? Uma coisa assim. Meu Deus. E mais, as pessoas não contabilizam aí aqueles que foram feridos. Nós temos lá no hospital um homem que a nossa medicina, os nossos médicos ali lutando, levou uma pedrada numa ocorrência. Tá? E aí nós vemos assim, por exemplo, a justiça, não é a justiça, o poder judiciário, é a justiça que o ser humano pretende. Por exemplo, homens marginais que são presos com 4 toneladas de droga.
Os senhores têm ideia o que representa o preço de 4 toneladas em compra de mais droga, de mais armamento? Esses homens, eu já perdi em batalha de rua com marginal, já perdi um sargento morto por um tiro. Nós somos uma família, cada um que é atingido, todos são atingidos, cada um de nós sentimos que nós podemos ser a próxima vítima do crime organizado. E aí perde-se vida, dá-se a vida em favor da sociedade. E qual é a retribuição que nós temos? Inclusive agora, do nosso atual governador, do nosso atual. Nós temos a brigada toda, não recebeu o salário ainda. E está ameaçada de receber o salário de junho lá em agosto. Isso não é uma tortura para o policial? Que tem que tirar empréstimo e agora o banco não vai dar um empréstimo sobre empréstimo. Ele tirou o empréstimo para o vencimento de julho em julho, e de junho em julho, e de agosto vai tirar como? Então, falta efetivo, falta meios, falta consideração, falta uma justiça, aí sim, poder judiciário, atuando concomitantemente conosco, como a justiça, juizados criminais, 24 horas por dia, como nós vemos na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, prolatando sentença rápida. Quem não concordar vai pagar a suas custas próprias a investigação, desafoga a polícia. Agora, vem uma outra, que é o tal dos direitos humanos. O direito humano, maior direito, o direito mais sagrado é a vida. E quem tira a vida dos demais cidadãos não tem o direito humano da família que perdeu o pai, desses soldados jovens que tinham filhos, que tinham esposa, que tinham família, que dependiam deles, arrimos inclusive dos pais. Quem é que vai sustentar? O direitos humanos vai lá sustentar? O senhor mesmo está tratando, deputado, do tempo que o Estado leva para pagar o que deve para as famílias quando o homem é morto. Meses sucessivos. Isso não tem agilidade, que o senhor vai fazer uma proposta para agilizar isso aí, que muito bem-vinda. Então, uma série de coisas. Nós temos que ter um direito penal sólido, lei sólida, e não discursos vazios que não levam nada. Tem um poema do J.G. de Araújo Jorge, que é o poema dele que diz: enquanto isso, cérebros raquíticos, sanguessugas de pântanos políticos, fomentam leis que não trescalam nada. Nós temos que ter leis que deem objetivo. Nós vemos aí a Lava Jato, que está combatendo o crime organizado, sim, que roubou milhões, drenou dinheiro do país, que está faltando em hospitais, está faltando em educação, está faltando na saúde. Quantas mortes advieram disso aí? E qual é a solução que os políticos dão? Vamos continuar, vamos tirar a força da promotoria pública. Então, a situação é muito séria. Precisa que se criasse, o governo criasse uma força-tarefa ali para buscar a solução imediata. Aqui tivesse justiça, judiciário, Ministério Público, pessoal do Executivo, que tratasse a polícia com dignidade, que deixe de tratar como querem cada vez mais. Você pode, me permitam, talvez até os educadores possam discordar de mim, eu respeito, mas a educação eu posso terceirizar, a saúde eu posso terceirizar. A segurança não. Segurança pública eu não posso terceirizar. E não adianta eu ter saúde, eu ter segurança, se eu não tiver segurança pública. E o senhor trouxe para o programa um dado que está publicado nos jornais de hoje, das pessoas que estão deixando o Rio Grande do Sul. Vamos fazer uma enquete, por que elas estão deixando o Rio Grande do Sul? Os empresários sentem confiança aqui? A população sente segurança no Rio Grande do Sul? Fica no ar isso aí, ouvintes que respondam. Muito bem. É importante essa manifestação do Coronel Beck, também do Dr. Tiago aqui, deputado, porque, afinal de contas, é uma situação lamentável e a resposta tem que vir e tem que vir logo para que a sociedade se sinta mais amparada. Atualmente, ela não se encontra dessa forma. Muito bem, vamos para o nosso tema, que é a gestão ambiental no Rio Grande do Sul. Nós temos um vídeo que a nossa produção tem aí, que é da Patrulha Ambiental. Nós vamos colocar um trecho, é um vídeo longo, nós vamos colocar um trecho, e depois nós, com esse vídeo, introduzimos o nosso debate aqui sobre esse assunto. Vamos lá. Nos anos de 1920 surgem as primeiras transmissões de rádio no Brasil. E com ele, mudanças na estrutura social, política e cultural. É o tempo da Semana de Arte Moderna, do despertar de uma nova era. E é neste cenário que um militar gaúcho de visão futurista toma uma decisão ousada para a época. Destaca um grupo de policiais para monitorar a estação balneária de Iraí, no norte do estado, para evitar a destruição das matas e coibir a caça. Ele, com certeza, tendo
essa noção de que o homem, naquela época, já adentrava locais públicos e particulares para realizar caça ilegal, para um desmatamento ilegal, tomou então essa decisão e hoje é um fato histórico para a Brigada Militar. Mestre dos livros e das armas, o coronel Afonso Emílio Massot, então comandante-geral, coloca a Brigada Militar na história do meio ambiente do Rio Grande do Sul. Já naquela época ele enxergava isso e já dava uma vocação ambiental para a Brigada. O coronel Massot era um intelectual, tá? Era um professor de francês, era um homem de luzes. Mas foi só com a Constituinte de 1988, a qual o coronel Marcos Beck fez parte, que a patrulha ambiental ganhou forma. Com a promulgação da Constituição Federal, é que nós tivemos realmente a ênfase e a força efetiva para trabalharmos no meio ambiente. Com a garantia da lei, a Brigada Militar se mobiliza e cria a Patran no 5º Batalhão de Polícia Militar em Montenegro. O objetivo? Combater a pesca e a caça ilegais na região. Quem iniciou essa mentalidade de preservação do meio ambiente através de patrulhas ambientais, de percorrer rios, isso foi o 5º Batalhão, à época comandado pelo Tenente-Coronel Beck. Então preparamos a como enxergar isso, a como tratar a comunidade, a como ter autoridade, o que fazer, os autos que podiam fazer. Então demos uma formação gabaritada para esse pessoal. Logo, a Patran ganha destaque na imprensa. Apreende cargas de madeira ilegal, coíbe a pesca predatória e estende sua atuação à área rural. Ao longo do tempo, a unidade ganha credibilidade e um nome forte que fica gravado na memória dos gaúchos. Hoje o Comando Ambiental é a principal organização no estado responsável por evitar o desmatamento, preservar espécies de animais em extinção e barrar a poluição de rios. São 3 unidades operacionais que têm responsabilidade de fazer a polícia ambiental em todo o estado do Rio Grande do Sul. O Comando Ambiental é composto por 275 homens e mulheres equipados com ferramentas de inteligência e tecnologia de ponta. São personagens anônimos que trazem consigo força, coragem e orgulho de contribuírem para a segurança pública e a proteção dos recursos naturais. A bordo de uma lancha da Patran, seguimos pelo Rio Caí na região metropolitana de Porto Alegre. Ele está na lista dos 10 rios mais poluídos do país. Mas isso não impede que moradores de baixa renda lancem suas redes na água. A abordagem é educativa. O material foi apreendido, ele foi advertido, ele alegou que não sabia da necessidade da licença para efetuar a pesca e o material foi recolhido então. Mais adiante, uma draga começa a minerar areia do leito do rio. A mineração ilegal é uma das maiores ocorrências da região. A equipe da Patran inspeciona a embarcação e os documentos de licença ambiental. Após verificação do sistema de rastreamento remoto e a questão documental da embarcação, verificamos que ela está operando dentro das normas ambientais vigentes. No sul do estado, na estreita faixa de terra entre o Oceano Atlântico e a Lagoa Mirim, está um dos mais importantes santuários do país, a Estação Ecológica do Taim. A reserva conta com 30 espécies de mamíferos e 250 de aves nativas e migratórias. A lei determina que o lugar deve estar livre da intervenção humana, mas a BR-471 atravessa a reserva, colocando em risco a vida de animais. As telas fixadas num trecho da rodovia não são suficientes para conter os 400 atropelamentos que ocorrem por ano. Além disso, não há demarcação física da reserva, o que facilita a entrada de qualquer um. A gente tem muita pesca, irregular, e existe também muita caça, muitos caçadores dentro do banhado, dentro das matas.
Vigiar uma área de mais de 33 mil hectares não é tarefa fácil para os fiscais da reserva que atuam em número reduzido. Por isso, o auxílio da Patran é fundamental. É fundamental para nós temos uma equipe de fiscais, mas ela não é uma equipe ampla. Mas quando se faz operações de maior vulto, é necessário sempre a presença de um corpo policial mais forte, com mais servidores, né, mais força policial mesmo. A preservação do taim é vital para as espécies nativas e migratórias que encontram alimento farto e se reproduzem no local. Por isso, a reserva é objeto constante de pesquisas. Numa inspeção de rotina, a equipe da Patran encontra um grupo de alunos que estuda as diversas espécies de aranhas. Hoje a gente veio observar insetos e aranhas. A gente está procurando eles na vegetação, tirando fotos. A aula ao ar livre é incrementada com instruções de como a patrulha ambiental atua no taim e o suporte que presta aos fiscais da reserva. Nós auxiliamos eles na questão criminal e eles ficam a cargo da questão administrativa, multas e apreensão de material. Então tá aí esse belo vídeo da Patrulha Ambiental aqui do estado do Rio Grande do Sul, provando que sim, é possível fazer algo bom, mesmo sob condições adversas, né? Acho que esse vídeo, além de tudo, é ilustrativo da sagacidade de algumas pessoas em aplicar boas políticas públicas, mesmo nós sabemos das condições em que nos encontramos. Eu gostaria de agradecer aqui ao Alexandre e também à Bianca por ter cedido uma parte do tempo para que o Thiago e o Coronel falassem um pouco sobre segurança pública, mas eu acho que é um assunto que é de interesse de todos e era fundamental que nós abordássemos aqui no início do programa. Bianca, bem-vinda aqui ao programa. A tua avaliação em relação à gestão ambiental do estado do Rio Grande do Sul, começando o nosso debate propriamente dito agora. Boa noite. Boa noite. Primeiro, parabenizar a Patran. Eu tive a honra de serem parceiros do meu projeto Ecocidadão na Praia. Acompanhei, então, ao longo do verão todo o trabalho do pessoal do Comando Ambiental no litoral, que é um trabalho também fantástico. A pesca predatória lá é muito forte, então eles têm um controle muito sério a esse respeito no litoral. Então, primeiro, parabenizar o lindo trabalho de vocês. E eu tenho visto hoje a gestão ambiental no estado. Qual está sendo o problema? O município está perdendo o poder cada vez mais, o poder de legislar sobre o meio ambiente, de fiscalizar, de licenciar. E o município, que é o grande agente, as coisas acontecem no município. Então, acho que o grande problema que eu tenho visto é esse afastamento do poder municipal em cima do seu regramento ambiental e do controle maior, do cuidado da gestão. Muito bem. Alexandre, bem-vindo, boa noite. Prazer recebê-lo aqui no programa. Boa noite, Coronel. Bom, questão da gestão ambiental aqui no estado do Rio Grande do Sul, o que a gente estava comentando aqui na conversa antes do programa, temos visto que o estado como um todo, isso se reflete na gestão ambiental, uma dificuldade, um atraso, né, nessa gestão que acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento, né? A gente tem que ter uma política de promover o desenvolvimento sustentável. E desde um tempo passado, onde a gente foi muito precursor, né, com a Patran, né, com o Ministério Público, a gente teve um grande avanço nas questões ambientais. Só que o Estado como um todo, e na questão ambiental não é diferente, ele parou no tempo. Então nós temos que evoluir, nós temos que ter investimentos, né, assim como a Bianca falou na questão do município, né, vejo que o município de Porto Alegre, isso é uma regra de todos os estados, né, mas aqui no Rio Grande do Sul eu posso afirmar, né, que a gente, por exemplo, Porto Alegre usa em torno de 1% do seu orçamento para as questões ambientais, né, sendo que esse 1% desse orçamento, mais ou menos a metade, ela é ocupada por pagamento de servidores. Então fica uma dificuldade, como é que a gente vai aplicar recursos para planejamento, para ações efetivas, se não há recursos, né? Então, assim como na segurança pública, imagina que o senhor falando aí... Aliás, nesse aqui em vídeo... Porto Alegre existe o maior caso de escracho ambiental, talvez, do sul do país, que é o Arroio Dilúvio. O Arroio Dilúvio, exatamente. É o maior escracho ambiental do Rio Grande do Sul, sem sombra de dúvidas. Sem dúvida nenhuma. Um rio onde os peixes já desenvolveram pernas, eu tenho certeza, porque é impossível, né, eles nadarem ali sobre aquelas condições. E tu vê, Guilherme, que uma coisa interessante, né,
que essa dificuldade de evolução da própria legislação ambiental, que gera uma insegurança jurídica para o investimento do empresário, para o desenvolvimento do Estado, né? Até 2014, aproximadamente, toda a área do Arroio de Luva, até o número 6.000, 7.000 ali aproximadamente, onde teve daí uma atuação da Secretaria do Meio Ambiente, era considerado área de preservação permanente, ou seja, mesmo com todo o estado do Arroio Dilúvio, mesmo com todas as construções, mesmo não sendo um curso da água já natural, porque ele foi desviado, e ele é canalizado, e mesmo assim ele era considerado na DM Web dos órgãos municipais aqui, que tinha que ter uma distância de 30 metros para construir. Então, né, a solução era demolir o shopping, o hospital, o palácio da polícia, né, porque a legislação não permitia. Então, a gente tem que evoluir, né? Temos que evoluir na legislação, temos que dar um passo à frente, porque o nosso Estado está ficando para trás e na questão ambiental não tenho dúvida a respeito disso. Bianca, tu trocaste num assunto que eu acho que é fundamental, que é a centralização de atribuições. Isso acontece em Brasília, acontece também aqui no governo do Estado. E eu lembro porque eu fui secretário de Finanças no meu município. Já faz tempo. E daí eu lembro na época que dos grandes temores dos empresários que iam se instalar na cidade era que as licenças ambientais que eles viessem a ter que solicitar fossem perante o Estado, em virtude da demora, da burocracia, que era mais fácil conseguir no município. Como é que tu vê isso? E com certeza, hoje está tendo essa discussão. O município perdeu grande parte do licenciamento, agora teve uma alteração na legislação. Qual foi essa alteração? Teve várias alterações no quesito de quem licencia, se é o município, no direito de licenciamento, se é do município ou do Estado. Uhum. Né? Então, foi feita alguma remoção de várias atribuições que eram do município, passaram novamente para o Estado. E com isso acabou o município perdendo, então, desde a verba da licença, até mesmo o direito de pensar na sua cidade, no seu planejamento da cidade, sobre aquele impacto ambiental acontecendo. E também, junto ao empreendimento, ver que impacto seria mais fácil ser a compensação ambiental de que forma deve ser feita de forma efetiva no município. Então, se perdeu um pouco essa visão, principalmente no interior, também que é uma dificuldade, né, onde tenho mobilizado muitos secretários do interior, onde eu participo da ANAMA, em contato com os secretários, essa falta do poder de decisão do interior perante a parte ambiental, né, que são, tipo, o Sul, é o bioma Pampa, é muito específico da região, para ter um especialista do Estado à disposição para poder determinar aquela região. Problemas do litoral específicos também, que a grande parte lá, o resíduo e saneamento são os piores problemas do litoral. Então, quem está no dia a dia ali, quem está vivenciando as dificuldades e as soluções, é o município. E ele perdeu muita parte dessa parte de legislação sobre na nova legislação agora. Então, o município estão se fortalecendo, os secretários estão unidos justamente com esse intuito, de formar uma frente parlamentar agora, para debater um pouco mais a questão ambiental. E puxar as atribuições de volta. Puxar de volta e até unificar. Então, se vai ser do Estado, mas que seja de um consenso de todos os municípios, que tenha, então, perante aos municípios também, serem ouvidos e ter esclarecimento maior também sobre as necessidades de cada município, de cada região, principalmente, né? Que tenha. A lei, e isso que a Bianca está falando é importantíssimo. Primeiro, a nossa reverência à pátria, né? Eu tenho uma relação íntima e direta na área que eu atuo há 22 anos como médico, é o extremo sul da cidade, e lá o contato direto com o capitão Rodrigo sempre... Major agora. Major agora é o Major, eu conheci quando era capitão. Não é o capitão Rodrigo, os pontos do Érico Veríssimo. Que é uma pessoa, que é uma referência naquela região, principalmente nessa questão que o Alexandre abordava bem do desenvolvimento sustentável. É importante se desenvolver, dar possibilidade da sociedade poder avançar preservando o meio ambiente. Então, esse é o conceito. E isso, lá no Extremo Sul, tem sido trabalhado com muita expertise, né? É importante a gente falar que eu acho que, à medida que o país avança, eu observei lá a tentativa de uma formação de uma reserva privada, né,
e não pública, e, portanto, que não seria mais um peso para o Estado, mas seria uma ação privada no sentido de preservação do meio ambiente e que, infelizmente, não foi adiante, que é ali em Belém Novo, ali na parte do arado. Mas da Fazenda do Arado. Por que não foi adiante? A pergunta que vem à minha mente. Por preconceito ideológico? Preconceito ideológico, exatamente. Porque isso eu acho que é um ponto da questão ambiental que tem que ser tratado. Infelizmente, o setor ambiental ele foi contaminado, utilizando a palavra que é adequada para o assunto, foi contaminado por ideologia antiprivada, quer dizer, tem aversão ao investimento privado, acham que a especulação privada gera prejuízo ambiental, quando o que nós vemos desde sempre é a incompetência do Estado no gerenciamento do meio ambiente que gera os maiores prejuízos para a sustentabilidade. Para tu teres uma ideia, Guilherme, ali nós teríamos uma reserva privada de mais de 100 hectares, coadunando com empreendimento na região, com investimento de capital na região, com possibilidade de melhoria da vida, com urbanização da região de Belém Novo e do extremo sul da cidade, né? Então, um preconceito a esse empreendimento privado, que é gerar renda, desenvolvimento para aquela região. E o que nós observamos na antítese disso? São as invasões às propriedades privadas naquela região. Então, um grupo que se alimenta dessas invasões de propriedade privada, né, acaba sendo contra, né, qualquer tipo de situação, inclusive de uma reserva, que naquela região seria muito importante. Eu quero... Grupos que invadem propriedades privadas se beneficiam disso. Se beneficiam disso. Mas se beneficiam como disso? Se beneficiam como? Se beneficiam politicamente e economicamente. À medida em que tu forma um loteamento irregular, né? Mas não é aquele loteamento irregular que cada cidadão comprou o seu pedaço de terra, não. É o loteamento irregular de que as pessoas invadiram terreno privado de outro, né? Então, se beneficiam economicamente e politicamente, fomentando esse tipo de situação. Sim. O Alexandre também é a par de toda essa situação e realmente é um verdadeiro absurdo, é surreal o que aconteceu com o projeto de investimento do Arado, da Fazenda do Arado. Aliás, o que se vê no mundo desenvolvido são parcerias entre o Estado e a iniciativa privada para o desenvolvimento de parques florestais, reservas ambientais e, em geral, elas são muito bem gerenciadas e os frutos são portentosos e evidentes. Vamos lá, vamos pegar o parque aqui, talvez um dos mais famosos do mundo, o Parque Yellowstone nos Estados Unidos. A gerência, ela se dá através de uma parceria. O próprio Parque de Itaipu, que é aqui, né? Pegando aqui um exemplo do Brasil. Um exemplo do Brasil que funciona, né? Eu só não conhecia. Guilherme, ali seriam preservados 100 hectares, claro que ia ter um empreendimento imobiliário ali junto, de baixo impacto, com pouco povoado, e a contrapartida seria a urbanização de boa parte de Belém Novo, com a construção de uma usina para bombear água para quem não tem água lá no fundo no Lami. Então, se quebrou todo esse processo e hoje se discute. O projeto passou, foi aprovado quase por unanimidade da Câmara Municipal à época, e hoje o que aconteceu? Grupos que têm ideologicamente, quando fomentaram a presença de índios que não eram dali para discutir a questão em outra seara, que é a seara federal. Para tu ter uma ideia de como é nocivo isso ao desenvolvimento sustentável daquela região. Estou usando isso como exemplo. A Bianca traz aqui a questão da gestão ambiental, que as pessoas moram nos municípios. Então, o grosso da gestão ambiental, ela tem que ser municipal. Tem mais agilidade. Como tudo mais, na realidade, né? Então, é importante que a gente possa auxiliar isso, e eu acho que a Frente Parlamentar vem no sentido de reunir grande parte dos secretários de meio ambiente municipais, poder congregá-los, juntá-los no mesmo ambiente e poder também trabalhar as questões que vão dar possibilidade econômico-financeira das secretarias de meio ambiente. Existe uma taxa hoje cobrada pelo IBAMA
que é uma taxa de fiscalização ambiental. Essa taxa teria que ser passada, já teria que ser passada para estados e municípios. E hoje, como todos os recursos neste país acabam ficando represados a nível federal. Então, a gente tem trabalhado a nível estadual, alguns municípios fizeram uma legislação própria para poder obter essa taxa, mas acabaram bitributando o investidor, bitributando o empreendedor, o que também, na nossa ver, não é correto, né? E nós queremos avançar nesse sentido para que o Estado possibilite os municípios, a partir de uma lei estadual, que o Estado propicie aos municípios a possibilidade de ter acesso a esse recurso que vai possibilitar uma gestão ambiental municipal, que é o desejo de todos nós. Beto, vamos para o intervalo ou temos tempo? Vamos fazer um intervalo, depois a gente volta com o Coronel Beck. Eu gostaria da avaliação dele, porque ele apareceu também no vídeo, né? Está aqui para falar sobre a questão ambiental, não só para falar de coisa ruim, para falar de coisa boa. Boa também. Né? Voltamos em seguida com o Cruzando as Conversas. De volta com Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. O Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. No primeiro bloco do programa nós falamos um pouco, mas de maneira bastante incisiva, sobre a questão relativa às mortes de policiais do Estado. E nós vamos voltar a falar desse assunto porque é da maior importância. E estamos falando agora sobre a fiscalização e gestão ambiental aqui no Rio Grande do Sul. E nós temos as presenças no nosso programa de hoje do Coronel Marcos Paulo Beck, do deputado Tiago Duarte, do Dr. Alexandre Burman e também da doutora Bianca Tesselli. Muito bem. Meu caro Beck, vamos lá. Bem, ontem, inclusive, eu tive o privilégio, quero dizer assim, até porque nós começamos... Parabéns pelo trabalho, né? Esse movimento lá no 5º BPM, o comando da época apareceu ali, o Coronel Maciel, e nós tínhamos naquela área dos grandes rios. O batalhão na época era muito grande, Lajado, nós tínhamos o Rio Taquari, era uma companhia do 5º Batalhão, nós tínhamos o Polo Petroquímico, nós tínhamos o rio, em suma, o Rio Caí, o Rio Taquari, o Rio Jacuí e o Delta aqui em Porto Alegre, pegando o Rio dos Sinos. E víamos aquela área sendo depedrada e até porque tínhamos passado algum tempo na Constituinte Federal em Brasília, trabalhando, né, na assessoria, propomos na época a criação de uma patrulha ambiental, né, que realmente desse responsabilidade, ensinasse muito mais para ensinar aquelas populações ribeirinhas, caso da pesca, da piracema, as épocas, problema de redes, de anzóis. E, evidentemente, conseguimos, né? O próprio Polo Petroquímico nos apoiou, porque lá há uma área de preservação bastante grande, com capivara, vários animais ali silvestres andando soltos ali, e havia já a ação dos caçadores, caça predatória, pesca. Então começou por isso. Mas essas patrulhas foram crescendo e nós fomos preparando e fomos vendo que o desafio era muito maior, que efetivamente era um trabalho de polícia administrativa, que competia à brigada, a polícia ostensiva, mas ali nós tínhamos o problema de extração ilegal de areia, há casos que nós flagrávamos, por exemplo, que hoje as empresas são muito sérias, tem uma lei sobre elas, mas na época nós vimos um braço que entrava das dragas por sob a margem do rio e a 15, 20 metros adentro das barrancas do rio e extraía areia dali, né? Uns dias depois aquilo tudo caía, desbarrancava porque ficava oco por baixo. Então tudo isso aí começou a se aprender e a patrulha começou a crescer, a haver problema de indústrias que poluíam. Rio dos Sinos, estão lembrados que há alguns anos nós tivemos 6 toneladas de peixes mortos ali. Então se buscou com isso aí responsabilizar. E ontem, eu digo assim para gáudio meu, para satisfação nossa da sociedade gaúcha, eu estive no aniversário do Batalhão Ambiental da Brigada. E lá eu quero levar para todo telespectador, acho que é muito importante isso. Os efetivos da Brigada, como eu já citei, foram reduzidos, tem turmas novas sendo formadas e ontem o subcomandante da Brigada de Público
disse ao coronel Goulart, que é o comandante do batalhão ambiental, que vai dotar agora, proximamente, mais meios em homens e material, compromisso dele de público lá, que eu quero parabenizar o comando da brigada e realmente para que essa promessa seja levada a efeito, porque ali nesse filme nós vemos, o seu Guilherme, nós vemos, senhores, meus companheiros, dona Bianca, senhor Alexandre, deputado, esse filmezinho é mais longo. Por uma questão de tempo. Não, perfeito. Mas que eu quero dizer, produzido pela ZOF. Ali nós vemos, claro que nosso pessoal é muito bem formado por professores da URGS, professores de universidade, mas nós vemos soldados nossos, postados dando aula para grupo de universitários. Num dos casos ali mostra, inclusive, problema de aracnídeos, diferenças, tal, um soldado dando aula. Então, prepara o nosso homem, quando muitos dizem que ele só caça bandido, não, nós estamos presentes ensinando a população, cooperando com o povo, ajudando a população ribeirinha, dando instrução para os estudantes do meio ambiente, de como enfrentar a vida. Então, é muito importante esse trabalho, é extremamente importante. Hoje, eu vou dizer, estou saindo enriquecido porque os senhores têm essa parte de legislação, tudo que é extremamente importante, o trabalho que vem fazendo em suas áreas aí, que a gente louva também e parabenizo todos os senhores e o senhor pelo programa, que eu acho extremamente oportuno. Meio ambiente é uma coisa que garante a vida das gerações futuras. Alexandre. Eu gostaria de dizer que, coronel, que esse trabalho da Brigada é importantíssimo, né? Já que a gente estava falando sobre a municipalização, que o Rio Grande do Sul é precursor na municipalização, né? Desde 98 vem fazendo um trabalho muito forte de municipalização da gestão ambiental. E quando a Lei Complementar 140 entrou em vigor e aí todos os municípios, em tese, passaram a fazer o licenciamento, dos 500 municípios que licenciavam aqui no estado, aproximadamente no Brasil, dos 500 no Brasil, 300 eram no estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, nós tínhamos uma evolução bem forte. Então, nós temos que reforçar, né, realmente esse trabalho dos municípios, que são apoiados em muitas oportunidades pela Brigada Militar, especialmente nas ações de fiscalização. Por quê? Tem município também no interior, né, que a gente pensa, como é que vai municipalizar os municípios lá que tem 3 mil habitantes, 5 mil habitantes? Aí uma dificuldade. Por quê? Para mim não deviam nem existir esses municípios. Mas entrando nesse contexto, né, tu tem que ter um concurso público, tem que ter um fiscal concursado, tem que ter um servidor, um biólogo, um geólogo e tudo mais. Né? Então, na parte de fiscalização, especialmente na parte mais ostensiva, operacional, a Brigada faz um trabalho muito importante e ajuda para os municípios. Né? E a gente tem que atender e dotar os municípios e estimular que esses municípios, especialmente menores, se congreguem em consórcios públicos, por exemplo, para que eles possam trabalhar, porque não dá para cada pequeno município trabalhar sozinho. Eles precisam estar em conjunto, porque são da mesma região, né, vão poder trabalhar em conjunto, ter uma equipe qualificada ali para poder atender essa demanda. Então, esse trabalho dos municípios é um trabalho muito importante, né? Eu sou um municipalista convicto, trabalho com a Escola de Gestão Pública da FAMURS, né? Já dei aula para muitos colegas da Brigada Militar, né, na parte de fiscalização, e essa integração é muito legal, muito interessante, né? É um trabalho muito bom que os municípios têm feito e a gente tem que estimular bastante. Muito bem. Bianca. Bom, que eu falo assim, eu não sou advogada, sou da área de gestão ambiental, na área de educação, e que eu tenho observado muito, assim, como ouvinte, muitas vezes a população, eu fico na população de base do meio ambiente, e que a gente acaba ouvindo muito é o relato de cada um da comunidade, o relato da população do município, o relato de um problema local de uma cidade. E eu tenho acompanhado de perto essa função, assim, de quando cada dia mais a população está tendo um olhar para o meio ambiente cada vez maior. É um ponto que está sendo mais crucial, é falado desde do pequeno, do mais novo até a pessoa de mais idade. Hoje tem essa consciência que é necessário o debate, o cuidado ambiental. E eu tenho visto, eu sei, que é importante agora a gente poder se focar em fortalecer realmente a instrução, a educação ambiental que a Patrã faz maravilhosamente bem, e ter esse conjunto, junto aos municípios nessa frente parlamentar e em outras frentes, como a FAMURS também, que acho que trabalha em parceria também nessa situação, e poder a gente fortalecer cada vez mais que a parte ambiental seja feita, de fato,
com um controle mais rígido, com parcerias que nós trabalhamos mesmo, sozinho não tem condições, mesmo no litoral. O litoral está fazendo uma frente toda do litoral para trabalhar em conjunto os problemas ali, que não tem como, a Associação da Pesca, a Patran, as prefeituras, para fazer um trabalho em rede. Todos os municípios ali da área litorânea enfrentam as mesmas dificuldades, os mesmos problemas ambientais, né? O excesso de gente no verão, a falta de pessoal no inverno, as marés, a mudança de maré, a questão do saneamento, que é precário, a maioria não tem esgoto, ainda saneamento próprio, né? São poucas. Tem número de quantos % de saneamento nós temos no litoral? Deve ter um número, mas eu não tenho esse número do quanto tem já com saneamento. Não me parece alto, né? Não deve no ser. Brasil a média é baixa. Eu sei que lá estão trabalhando muito na questão da fossa, de ter já uma evolução para a aplicação da fossa que já seja no mínimo chegamos licenciada. Na época da fossa, acho que a fossa seja no mínimo com um controle um pouco maior já está sendo cobrado. Então, daqui uns 20 anos, quem sabe a gente chega no esgoto. A gente vai indo aos poucos, né? Então, a Corsã foi multada agora no próprio litoral, porque a própria Corsã estava com um problema na sua rede de impactação da lagoa. Então, tem todo um problema desde a Corsã até a parte também da fossa da residencial. Tem que se multar o Estado. Sim, o município. A Corsã é uma estatal. O município teve que fazer agora uma multa a Corsã justamente pela poluição na lagoa. Então, é uma visão, né? E é uma empresa que atua no ramo ambiental pura e simplesmente. Sim. A Corsã, ela tem atuação na área da água. Poxa vida, se a Corsã polui a água, o que você pode esperar da Corsã? Me desculpe aí, o pessoal da Corsã está convidado para vir ao programa para explicar essa. Por favor. Sim. Não, essa é de deixar de cabelo em pé. Chamou o secretário Fernando, que fez a atuação. Como é que a Corsã estava poluindo a água? É de rir, porque o ideal é que a Corsã limpe a água. Né? Tomou uma... Não, eu fiquei impressionado. Essa é uma notícia que ninguém deu. Foi autuado. É o mau funcionamento da estação de tratamento. É bem a probabilidade. Mas isso é importante, né? Até o Dr. Tiago falou, né? Dessa questão da ideologia, né? Da gente sempre vilanizar o empreendedor, o privado, né? Porque se a gente pegar os principais investimentos recentes aqui na capital de Porto Alegre, que trabalham com a questão ambiental, são vindos da iniciativa privada, né, com recursos privados. Então a gente tem que poder separar isso, né, sair dessa ideologia de essa polarização que existe muito, né, porque a gente grenalização aqui para o nosso estado, né, porque sempre fica o ruralista contra o ambientalista, é esse contra aquele e a gente cada um puxa para o lado e não vai para frente nunca. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, porque o empreendedor na área ambiental existe essa questão que o Estado tem que fazer tudo, e na área ambiental eu entendo um pouco diferente. Nós temos que estimular a iniciativa privada a investir na área ambiental para que a gente tenha um retorno efetivo. Deputado, recentemente o ministro Ricardo Salles esteve aqui no Rio Grande do Sul visitando algumas áreas ambientais. Ele esteve em Itaibezinho, se não me engano, e ele falou sobre concessões aí que poderiam ser feitas na gestão ambiental. Chegasse a acompanhar isso? Não cheguei a acompanhar especificamente isso, mas a gente tem observado que algumas situações podem avançar nesse sentido, né? Então, eu fico estupefato com a questão dos empreendimentos, né? Hoje se tem uma grande dificuldade de se ter um empreendimento em Porto Alegre, por exemplo. Né? Aqui nós levamos aí 2 anos, 3 anos às vezes para licenciar um empreendimento que vai gerar empregos. As pessoas já não investem em Porto Alegre porque ela está numa depressão coletiva, mas também porque tem toda essa dificuldade. Então, realmente nós precisamos racionalizar mais isso e principalmente dar autonomia para a gestão ambiental local. Eu acho que esse é o grande condão, é o grande objetivo dessa frente parlamentar. Poder descentralizar o processo, poder recuperar esses recursos do IBAMA, que já desde 2008 poderiam ter sido aproveitados pelos municípios, e dar autonomia para a gestão ambiental local. Eu acho que esse é o grande avanço que se pode perseguir nesta área. Se nós tivermos uma gestão ambiental local mais qualificada, com mais condições decisórias, nós vamos estar dando um importante passo
no sentido da preservação e da desburocratização do processo. Porque a burocratização não ajuda a boa gestão ambiental. Ela é a antítese disso. Quem acha que burocratizando o sistema e o sistema de licenciamento vai estar preservando o meio ambiente, está muito enganado. Está muito enganado. Está prestando um desserviço ao país. E o caso, só para te complementar, deputado, o caso dos principais acidentes ambientais do Brasil, Mariana e Brumadinho, são empreendimentos que têm licenciamento ambiental. Então, o problema não é o licenciamento, né? O problema é que a gente fica pautando, né, que o licenciamento vai salvar tudo, né? Vamos ficar controlando, até a pessoa recebe uma licença, bota lá numa gaveta e não se cuida do monitoramento, da fiscalização posterior, do pós-licença. Ninguém fica controlando isso. Qual é a fiscalização efetiva da SMAN? E olha, eu trabalhei 2 anos, eu coordenei a fiscalização e o licenciamento ambiental da SMAN. E qual é a fiscalização efetiva desse pós-licença? Era fraca, efetivamente. Eu tenho que fazer o meu meia-culpa, inclusive, né, da dificuldade que a gente tinha em fazer, porque não tinha estrutura para atender a tudo. Às vezes, nessas situações, como tu citaste, dessas tragédias, às vezes se cria dificuldades para se vender facilidades. Né? Infelizmente, esse país tem sido eivado de exemplos nesse sentido. Eu tenho observado muito algumas coisas do velho mundo e chama muita atenção a Inglaterra no que se refere a algumas questões, principalmente essa questão de burocratização. O cidadão vai num órgão público, tem lá um checklist. Vou citar um exemplo que pode ser aplicado ao meio ambiente. Para abrir um negócio, ele tem um checklist, ele apresenta os documentos. Se o Estado, em 15 a 30 dias, não o fiscaliza, aquilo ali passa a ser verdade e ele pode abrir empreendimento. Agora, se ele for fiscalizado e ele não tiver todas aquelas situações, ele é severamente penalizado, é fechado o seu estabelecimento, não abre mais, porque aqui no Brasil é assim. Agora foi editada, não foi editada ainda, mas foi aprovada numa comissão a MP da Liberdade Econômica. Caminha para isso. Caminha para isso. Se inspira nos melhores ideais de desburocratização. Caminha para isso. E eu acho que essa é a grande... Esse é o grande avanço. Uma resolução estabelecendo várias atividades que podem funcionar sem os atos de liberação do Estado, inclusive que tem afetação, que poderiam ter licenciamento ambiental. Até existe um confronto, né, lá, efetivamente, o que pode, porque algumas atividades são licenciadas, né, o exemplo é a lavagem de veículos, por exemplo, né, que a regulamentação está dizendo, não, esse empreendimento não precisa mais de licenciamento, ele pode começar a trabalhar, que é no sentido que você está falando. Sabe qual é o problema, Alexandre? O problema é o seguinte, é que qualquer lavagem de veículo, em virtude da legislação, ele é tratada como se fosse uma indústria química. Claro, concordo plenamente. E outra coisa, isso aí acaba estimulando a ilegalidade. Com certeza. Né? Porque qual é a quantidade de lavagens de veículo que está licenciada no município de Porto Alegre e quantas estão clandestinas? É um número absurdo que a gente não tem como comparar. A outra coisa é, nesse tipo de situação, a intervenção aí errada do Poder Judiciário nesses processos. Né? Por exemplo, nós observamos, e tu fosse secretário da SMAN, tu participaste disso, que às vezes o Poder Executivo fica de mãos atadas com relação a algumas situações. Nós temos, em um bairro específico da cidade, um estabelecimento comercial que não tem nenhuma condição de estar aberto. É um bar que vende bebida e outras coisas para a rua, drogas inclusive. Ele já foi fechado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, pela SMIC, diversas vezes. E aí o seu dono entra com uma liminar no judiciário, acaba levando e acaba abrindo sob liminar. E já foi fechado várias vezes esse estabelecimento. Estou citando um exemplo, mas é um exemplo que acaba tendo a repercussão, e tu sabe exatamente até do estabelecimento que eu estou falando, né? O pessoal da Cidade Baixa sofre com ele, né? É um específico,
né, que não é nem caracterizado como bar e restaurante, porque é uma borracharia durante o dia e de noite serve a esse tipo de atividades diversas. Atividades diversas. Dependendo do fuso horário. Então, e que às vezes, como o coronel mencionou, às vezes o Poder Executivo também fica de mãos atadas por uma ação equivocada do Judiciário. Então, realmente essas questões... Mas o que leva o Judiciário a tomar uma decisão como essa? Olha, não sei dizer. Não sei te dizer, Garantia de direito fundamental? Não sei. Tipo? Eu acredito... Em outras situações, a justiça é tão dura. Eu acredito... Dura excessivamente? Eu acredito, para ser o mais leve possível, que é também ideologia. Eu acredito que não é outro interesse que não ideológico. Nesse aspecto, realmente, a gente tem que fazer algumas observações. Posso pedir, Beck, para que tu faça as observações na volta? Tranquilo. Porque nós estamos estourando nosso tempo, o Beto vai me esganar se a gente não for para o nosso intervalo agora. Vamos fazer o intervalo, nós voltamos na sequência com Cruzando as Conversas, debatendo gestão ambiental no Rio Grande do Sul. De volta aqui com Cruzando as Conversas na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, também pelas redes sociais. Um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. No programa de hoje nós estamos com o Coronel Marcos Paulo Beck, o Dr. Tiago Duarte, que é deputado pelo DEM aqui no estado do Rio Grande do Sul, o Alexandre Burman e a Bianca Tessili. Muito bem, Beck, eu tinha lhe interrompido ao fim do segundo bloco. Sobre a questão dessa decisão judicial, a gente tem o direito e o dever, sim, de comentar. Sim, cumpra-se, mas se comente. Então, não acabou a liberdade de expressão. É preciso dizer algumas coisas. Primeiro, nós estamos em bons gabinetes, chegamos nesses gabinetes, ligamos o nosso ar-condicionado quando está frio, quando está quente, invertemos. Temos assessores, cafezinho. O nosso soldado da brigada, ele não pode andar de ônibus fardado, e foi citado, a nossa jornalista antes no noticioso citou exatamente isso aí. Ele não pode andar, teve que se fazer um projeto na Câmara de Vereadores para ele poder andar a civil, porque dentro do ônibus ele era executado, como houve casos em Porto Alegre, todos nós sabemos. Quando ele chega na casa dele, o nosso soldado, ele mora onde? Ele mora na vila onde está o marginal, onde está o traficante de droga. Então, se ele chegar ali e se identificar pelo traficante de droga, o poder da pressão, do dinheiro e do medo, claro, do medo, todo mundo armado ali, impune, ele não pode se dizer brigadiano. Então, primeiro, isso já começa a acarretar um drama no homem, né? Até um drama existencial. Isso que vai levar que nós somos o órgão de maior suicídio no Rio Grande do Sul. E a brigada é das PMs a que tem maior índice de suicídio. Então ele vai para casa, o filho pergunta: o que tu é, pai? Eu sou motorista de ônibus, eu sou não sei o que, eu não sou, não. Se os filhos dizem para os colegas na escola que ele é brigadiano, então toda essa pressão. Aí ele vem, é pobre, a farda dele a mulher lavou dentro de casa e não pôde botar na rua para não ver que tem uma farda. Vem para atividade, vem de ônibus, né? Vai, não sabe se vai voltar vivo, se vai levar uma pedrada no olho. Quantos paraplégicos, tetraplégicos que nós temos, faz ideia? Quantos por ações no combate ao crime organizado? Então, vejam o drama desse homem. Aí vai para a rua. E eu disse antes, eu quando estava na ativa, e hoje eu ainda comando, né, numa deferência do comando da brigada, a Legião da Reserva Altiva, o pessoal da reserva. Quando estava na ativa, eu enfrentei combate, eu perdi um sargento no combate no crime do meu lado. Nós somos uma família, aquele tiro me atingiu todos nós. Pois bem, esse soldado enfrentou uma quadrilha que sabe que é impune, que resiste. Tá? É muito comum no crime organizado os bandidos se automutilarem, todos sabem disso, eu não estou dizendo nenhuma novidade. Tá? Faz todo um esforço para defender a sociedade. E eu estou indo nesse caso da droga, da maconha, são 4,5 toneladas. Alguém tem, já fizeram a conta, tem uma ideia do que vai render isso aí?
Aí prende esses homens, os homens chegam lá, alegam que foram agredidos, os brigadeiros não foram, não correram risco, não tiveram ameaça de vida, não tiveram arma apontada, como nós tivemos 4 mortos esse ano. E aí solta-se os bandidos, tudo bem, soltou, Ministério Público, ótimo, grande, recorreu. Os homens estão aonde? O trabalho de enxugar gelo, que é aquele que se fala, vamos correr o gasto que vai se ter e o risco que cada brigadiano ou policial civil vai passar de novo procurando esse outro. Então nós temos que reverter isso, nós temos que tirar a ideologia e ter, como o nosso soldado ele tem uma maneira de agir, ele não tem 2 maneiras de agir, a lei para ele é uma. Agora, acho que a aplicação da lei não pode ser diversa, um aplica de uma maneira, outro aplica de uma... Se é lei, nós temos que aplicar por igual. E há também, por exemplo, o senhor me permite, mais um caso que nós temos que reverter, deputado, temos que reverter. O soldado, ele vai para enfrentamento, primeiro, ele raramente vai atirar, normalmente ele atira em defesa sua. Podíamos ser carro blindado? Podíamos, não temos. Agora, se ele fere alguém ou mata alguém, ele vai responder o processo. Quem é que paga o advogado para ele? A Defensoria Pública? Não, ele paga do bolso, sabiam disso? Ele desembolsa. Tem que vender patrimônio, tem que tirar do sustento da sua família. Então, nós temos que fazer com que o homem da segurança seja valorizado. Então, nós temos que dizer a verdade para que a população saiba. E aí vamos aqui, no caso das patrulhas ambientais. Quanto é construído de prédios suntuosos, maravilhosos, e o que a brigada recebe, o que a patrulha da brigada recebe, ela que faz o efetivo serviço de enfrentar. Sim, no meio ambiente tem crime, sim, tem crime. Com certeza. De enfrentar. E qual é o retorno que tem para a brigada? Qual é o meio que volta para a brigada? Vamos ter que fazer leis que deem, não é dar dinheiro que vá para a patrulha ambiental. Na minha época, num batalhão, eu tinha 5 lanchas. Nós temos uma lancha agora. Se chegasse a ver a operação que a polícia marítima americana fez? Sim, submarino? Vi. E até eu ia falar disso aí. Entraria nessa área. E eu vou dizer que nós temos que... A patrulha, a marinha não é polícia. Quem tinha que fazer o policiamento nos rios, quem é encarregado de trânsito, de tudo, se tem arrais, se não tem arrais, os Detrans tinham que ter essa responsabilidade também. Nós temos que inverter isso aí. Isso aqui não é um estado de guerra, é um país democrático. E polícia tem que ser polícia em todo o território, nos rios, nos lagos, aonde for, tem que ser a polícia que tem que agir. E hoje o policial civil que foi alvejado, que foi morto, foi em decorrência de uma fiscalização, de certa forma, de um crime ambiental. Era abjeto. Exatamente. Era crime. Era abjeto. Exatamente. E o coronel falou uma coisa bem importante sobre essa questão do pagamento dos serviços advocatícios, né, que os servidores públicos têm que suportar no período de transição desse novo governo do Estado. A nossa Associação de Advogados, a Associação Gaúcha de Direito Ambiental e Empresarial, fez uma série de sugestões para a melhoria da gestão ambiental, né, e uma das sugestões é, inclusive, da Procuradoria, da Advocacia Pública, poder suportar as despesas de eventuais questionamentos que o Ministério Público faz em relação ao trabalho do servidor público, né? Porque muitas vezes o servidor público não tem dificuldade em dar ou em deferir ou indeferir uma licença por conta que ele está acossado pela legislação. Porque é crime ambiental se ele conceder um laudo, uma informação falsa de forma culposa, se ele não tem o conhecimento adequado. E aí, na dúvida, ele vai dizer não. Ele vai agir de forma cautelosa. E se ele for responsabilizado, se ele for ajuizado uma ação contra ele, né, uma improbidade, uma ação do Ministério Público, ele tem que arcar com as suas custas. Então, a gente fez uma proposta, uma sugestão, para que, assim como a Brigada Militar, né, os servidores dos órgãos ambientais sejam suportados, né, tenham o compromisso da advocacia pública em dar esse respaldo para eles se sentirem mais seguros no seu trabalho. Bianca, como é que fica essa questão dos municípios? Porque os fiscais trabalham muitas vezes a serviço das prefeituras. Com certeza. E muito com a Patran em parceria. No interior, o Patran é o agente que está presente a Secretaria faz a primeira chamada, faz
uma reclamatória, mas quem atua realmente na prática é a patrã que vem junto na hora de autuar, de ter um comando maior, e tem os coronéis do interior, quem sabe também, e se não for a patrã junto, não tem condições do agente político ou público estarem presentes na fiscalização. Então, cada vez mais a importância de ter uma união ainda patrã, um aumento do efetivo. Porque eles ficam sob risco? Claro, a ameaça vem direto. Construções irregulares, Construções por exemplo. irregulares. Está numa orla litorânea construindo irregularmente, que mais tem, né? Ele vai resistir. Às vezes, o infrator está armado, né? Que já está cometendo uma ilegalidade. Está armado, então... ele tem uma motosserra, tem um machado na mão, né? E a autuação tem que ser feita pessoalmente. Violentamente, aí tu vai ele reage mesmo, ele enfrenta a polícia. Enfrenta, sim. Eu sempre falo para os alunos fiscais, não vai me... coisa, meus caros telespectadores, isso que vocês estão ouvindo é uma coisa que é pouco divulgada. Falo para os fiscais, não entreguem um auto de infração com um cara que está com a motosserra na mão, né? O risco. Olha só, vai fazer o alto e o agente picadinho. Sem brincadeira. Fred Krueger. E aí chama o apoio da brigada, porque daí há uma polícia ostensiva, um respaldo, exatamente. Até em pescadores, cara leva revólver, arma e aí vê que vai ser autuado, perder rede, não sei o que, ele atira e tenta intimidar. Acho que até no filme o Bolsonaro uma vez foi autuado por uma questão aí de pesca. Não, verdade? Verdade. Só para completar, Bianca, então, como é que fica essa situação em termos aí de atuação dos municípios? Então, o que os municípios podem fazer para melhorar a segurança dos agentes, nesse caso, trabalhando junto com a polícia? Eu acho que uma é esse fortalecimento da frente parlamentar que está se formando semana que vem. Então, trocar esse conhecimento, ver de que forma pode ser feito esse consórcio entre os municípios menores, em rede também, por regiões também, acho que pode ser feito o fortalecimento da região, da Serra, região do Pampa, a parte do litoral, ter essa união também entre os secretários, independente de partido, mas sim focada na gestão ambiental, que ela é compartilhada, não muda de um município para o outro, ele não vai alterar nada, né, na gestão, nos problemas são sempre os mesmos, do litoral são todos os mesmos problemas, então ter uma união maior e um consenso maior que o meio ambiente está um pouco acima da questão da briga política em si, fortalecer os grupos municipais para terem uma gestão compartilhada e com a força da patrã em parceria. Mas quase sempre a questão relativa ao meio ambiente enseja debates ideológicos e partidários mais fortes, né? Isso é um problema. Eu tenho acompanhado esse grupo da NAMA e eu acho bacana assim, a gente vê que tem gestores do PT, gestores do PMDB, PSB, todos em harmonia, nesse momento, focados na questão ambiental. A pauta é colocada. Vamos debater sem nossas partes políticas. Até o grupo da NAMA se definiu que não se posta nada que seja ideologicamente político para não ter na discussão a temática e trabalha assim no consenso da legislação que fique bom para todos e que tenta dar essa melhorada. Então, acho que essa é o rumo do município para poder crescer, senão não vai ter união, não vai ter força mesmo e vai seguir o que está acontecendo. E eu não posso perder o meu gancho, já que eu estou aqui também como gestora ambiental, a questão da educação ambiental, que eu acho que é o grande pilar, que a gente tem que fortalecer cada vez mais. E não só o foco na criança, que todo mundo fala, criança é o futuro. Não, nós temos que trabalhar o presente, né? Então acho que não pode ficar pensando só na formação, na educação para a criança, mas ter um pouco mais globalizada a questão da educação e do consenso ambiental. É um absurdo a gente ver Porto Alegre, que é uma cidade que tem coleta seletiva aí há 20 anos, que eu acho que, se não mais, ter ali 30% só do lixo realmente separado, reaproveitado, com toda a família que trabalha com isso. Então, não é a criança que põe o lixo na rua, geralmente são os pais. Então, ter essa consciência um pouco maior, né? A educação ambiental não ser perdida também, não só focada na infância, como eu vejo muito, vamos fazer educação ambiental para criança, é hortinha. Sou super a favor de fazer a horta, super a favor de atividades, mas pensar um pouco mais global na educação ambiental e na conscientização de que, como a gente fala, não existe fora no planeta, né? Então a gente precisa ter um pouco mais de consciência no espaço que a gente está vivendo e compartilhar um pouco mais do meia-culpa e cada um fazer a sua parte, né? Nessa parte de educação ambiental, e cada um ter a disciplina de pensar no que eu posso fazer para melhorar um pouco mais, né? Assim como o município, nós como presentes, moradores do município, pensar qual é a nossa parte no município, o que nós podemos fazer para contribuir para o nosso município ter uma gestão ambiental melhor, seja no trânsito, uma boa conduta no trânsito, seja no meu condomínio, com meus filhos, na minha família, na minha escolha da minha compra de roupa, do consumo consciente. Então, ter um pouco mais, uma visão um pouco mais ampla na educação ambiental, que eu acho que está sendo perdida esse gancho ultimamente. É muito foco, vamos trabalhar a criancinha, a horta e reciclar, separar e fazer brinquedo. Não pode ser só isso. Acho que tem muito mais pela frente. Muito bem. Senhores, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesse debate sobre a questão da gestão ambiental no Rio Grande do Sul.
e também essas pontuações que fizemos sobre segurança pública no Estado. Eu vou dar 30 segundos para cada um se despedir. Eu começo pelo deputado. Obrigado, deputado. Thiago. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição para discutir outros temas de saúde e segurança, e principalmente essa frente tem o grande condão e objetivo de dar autonomia para a gestão ambiental municipal. Quando é que ela começa a atuar? Ela começa na semana que vem, 22. Dia 22 de julho, é a primeira reunião congregando os secretários municipais do meio ambiente. Então, quem é que faz parte da frente parlamentar? Nós estamos convocando todas as secretarias do meio ambiente, né? Principalmente focado na ANAMA, que é uma conjunção de secretários, e estamos convidando também a Secretaria Estadual para participar junto, e a sociedade civil organizada, OAB, enfim, órgãos ambientais, para também nos ajudarem nesse processo. Autonomia com recurso, né, proveniente dessas taxas de fiscalização ambientais que têm que ser repassadas para os municípios. Beck, rapidinho. Em nome da Associação dos Oficiais da Brigada e dos Bombeiros, agradeço a oportunidade que nos é dada, até para divulgar o trabalho que a Brigada faz, é um trabalho em prol da sociedade. Lembrar que os empresários, eu não conheço nenhum empresário do Grupo Floresta, mas tem um grupo aí que já fez doação, de material, de armas, tal. Instituto Cultural Floresta. E eu gostaria que o Estado agilizasse para que outras empresas e outros empresários possam dar não só armas e descontando esses 5% de imposto que eles devem ao ICMS, mas para mobiliar, por exemplo, as patrulhas ecológicas, né? Nós temos em todo o Estado, poderíamos ter várias lanchas, meios, viaturas especiais aí que o Estado não nos repassa, então nos valer realmente da iniciativa privada, que tem sido de vital importância para nós mobiliarmos o que necessitamos para as tropas correrem menos risco e poderem oferecer um serviço melhor à sociedade. Muito obrigado, senhor Guilherme, os companheiros de mesa aí, foi um privilégio estar com todos. Muito obrigado. Alexandre, rapidinho. Vou só dar boa noite a todos e parabenizar a Brigada Militar pelo aniversário da Patran e o Dr. Thiago pelo trabalho aí na frente parlamentar ambientalista aí, que estamos à disposição para também auxiliar dentro do que for possível. Uma boa noite e obrigado pelo debate. Obrigado, Bianca, muito obrigado. Também agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. E fica também o convite de voltar junto à frente parlamentar. Perfeito. Trabalho em parceria junto com o pessoal da ANAMA também. Então, fico à disposição de vocês também para próximos debates e próximos temas. Agradeço a participação de vocês. Muito obrigado. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência. O Cruzando as Conversas volta amanhã. Nós vamos debater amanhã sobre Banrisul. O Matheus Bandeira, que foi presidente da entidade e do banco durante a gestão da Ilha da Cruz, entrou com uma ação para impedir a venda das ações da estatal que está sendo pretendida aí pelo governo do estado. A alegação é de que isso vai desvalorizar uma possível privatização do banco no futuro. Então nós vamos debater essa questão que é bem polêmica. Acompanhe amanhã a partir das 22h30 aqui na RDC. Vem aí os Joias na TV. Fiquem com a nossa programação. Boa noite a todos e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.